Tá, comecei a gravar, deixa eu tirar a notificação, né? Tá, então primeiro de tudo, a aula de hoje vai ser sobre banco de dados, que é uma coisa muito importante quando você está mexendo em desenvolvimento web e em muitas aplicações, não é só desenvolvimento web, porque muitas vezes tem que guardar as informações, e aí banco de dados é só um jeito muito bom de você guardar essas informações. Então vamos passar só um pouquinho de novo por cima de MVC, porque hoje a gente começa a estudar realmente o MVC, com a primeira parte do MVC, que é o model, a model. A gente vai passar por uma introdução de banco de dados, onde será aplicado, o que é um banco de dados. A gente vai falar dos sistemas gerenciadores de banco de dados, os SGBDs, de bancos de dados relacionais, e dbdiagram.io, que é a ferramenta que a gente usa para fazer os nossos bancos de dados. E aí depois no final a gente vai falar um pouquinho de SQL também, que é a linguagem que a gente usa, é o tipo de banco de dados que a gente usa. Então, mais para passar isso aqui para vocês. Primeiro de tudo, passando novamente por MVC é o padrão de desenvolvimento web no mundo inteiro, em que você tem 3 camadas do projeto em si: a model, a view e a controller. A model é que dita a estrutura de tudo, e guarda os dados. A view é o que o cliente vai ver, e a controller é a que faz a comunicação entre os dois. Então você pega tudo que vem da model, a controller pega tudo, pega o que o cliente pediu para você, pega na model se precisa, assim, o cliente quer ver os hotéis, ele pega todos os hotéis e passa para view. Então esse é o negócio. E agora hoje a gente vai começar a ver a parte da model, que tem a ver com banco de dados. Tá. O banco de dados é basicamente essa forma que eu disse de guardar os dados no computador. Em vez de só fazer em vez de você só fazer um JSON, um TXT gigante com todas as informações, um banco de dados é como se fosse uma tabela. Ele é só um jeito de você organizar os seus arquivos, que fica mais organizado, que o computador consegue dizer certinho onde está qual coisa, procurar mais rápido. E isso é uma coisa muito importante quando você tem grandes quantidades de dados. E basicamente é isso. Então vamos passar aqui para o jeito que isso aqui é uma coisa mais teórica, falando que um arquivo normal você não tem certeza que as coisas estão certas, não é uma coisa restrita, não é redundante, e não é muito fácil de você ter vários acessos simultâneos. Então, basicamente é por isso que a gente usa banco de dados. Então aqui passando para uma SGBD. Um SGBD é o sistema que gerencia o banco de dados que você vai usar. Então, em vez de você pegar as coisas diretamente do banco de dados, você manda um comando para esse programa, e esse programa que vai conversar com o banco de dados. Então é por meio dele que você vai poder armazenar, recuperar, excluir tudo que você quiser do modo seguro. Você pode fazer isso você pode ter um SGBD protegido por senha, você pode ter um SGBD que assim, esse usuário só pode fazer essas coisas. Então tem várias opções. Até aqui alguma dúvida, gente? Beleza. E aí de SGBD a gente vai usar basicamente o PostgreSQL, mas vocês também podem usar o MySQL, SQLite e o Oracle. O MongoDB ele está aqui, mas a gente não vai trabalhar nem perto do MongoDB, porque o MongoDB não é uma base de dados que é chamado de NoSQL, é uma não sequencial, então ele guarda os dados de uma forma bem diferente. A parte mais importante para vocês entenderem de um banco de dados é o jeito que ele guarda os dados, que eu tinha dito, é uma tabela. Como é que funciona essa tabela?
você fala para a tabela. Você vai ter a coluna nome, a coluna ID, a coluna e-mail, a coluna senha. E aí cada linha nessa tabela vai ser um item diferente do banco de dados. Então, nesse, por exemplo, seria um usuário. E aí na linha 1 você tem um usuário, na linha 2 você tem outro usuário. E assim por diante. Esses usuários só podem ser essas colunas. Tá. Falando aqui ainda um pouco desse banco de dados aí, o, a coluna não aceita qualquer dado. Até agora, o jeito que a gente trabalhou é que a gente tem, em Ruby, por exemplo, a gente tem uma informação. Aí você quer transformar ela em inteiro, uma string transformar em inteiro, é uma coisa fácil. Você não tem que dizer antes, quando você vai declarar uma variável, que ela é inteira, que ela é uma string. Não tem isso. Em bancos de dados tem isso, é tudo tipado. Então, em vez de você falar assim, essa coluna vai ser só nome. Você tem que falar, essa coluna é um nome e o nome é uma string. Então, isso é outra coisa importante. Outra coisa importante aqui também, os bancos de dados que a gente vai usar são relacionais. Então, em vez de você ter só uma tabela, você pode ter várias tabelas. Nesse caso, por exemplo, a gente tem um usuário, a gente tem um produto, por exemplo, a gente pode ter um usuário, um produto e a lista de desejos do usuário. E aí, para construir a lista de desejos do usuário, a gente precisa relacionar o usuário com os produtos. Ou então, você tem uma categoria e os produtos. Aí você quer relacionar os produtos com a categoria. Então, isso quer dizer que eles são relacionados, basicamente. E aí aqui a gente tem um exemplo de uma tabela que a gente criou aqui no DBDiagram. Dessa parte de mais teórica, alguma dúvida, gente? Eu acho que ficou meio abstrato, então eu vou fazer aqui no DBDiagram direto. Então aqui, isso daqui não tem como dar mais um, eu acho. Mentira, tem sim. Tá. Então, esse aqui é a ferramenta que a gente vai estar usando para fazer as tabelas, que é só para deixar mais claro como é que funciona, mais visual. Então agora, por exemplo, eu vou fazer uma tabela usuário. Aí eu faço uma tabela usuário e aí eu preciso colocar aqui os campos. Então eu posso colocar aqui, esse usuário vai ter uma ID, que é para eu saber que usuário é. Aí você tem que saber o tipo desse campo. Nesse caso vai ser inteiro, por exemplo. Aí você consegue ver aqui o usuário que tem uma ID. Mas aí você... E aí vamos colocar alguns outros campos, gente. Que um usuário precisa ter também. Além de ID. Nome. Nome. Nome é o quê? Que tipo? String. String. Acho que isso aqui sempre Coloca acabo uma esquecendo a senha também. sintaxe. Uma senha. Uma senha vai ser o quê? String. String também. O que mais? Ou já chega? E-mail? Um e-mail, que vai ser uma string. Agora uma coisa interessante de banco de dados. Um e-mail, por exemplo. Você não quer deixar que um usuário tenha mais de um e-mail, certo? Quer dizer, você não quer deixar que tenham vários usuários com o mesmo e-mail, certo? Certo. Então, num banco de dados tem um jeito de você fazer isso. Aqui no DBDiagram você só coloca aqui entre colchetes e aí
Acho que é unique. Acho que é. Só que com que muda, eu acho. Até. Assim. Unique completo, não é? Tá. Então você quer que o e-mail seja único. Então isso aqui é uma coisa que você pode colocar. Um outro desses daqui, que é mais interno, é da ID. A ID é como a gente vai se referir ao usuário no resto do banco de dados. Então eu vou dizer aqui que a ID é um PK, é um private key. Não, é primary key. É primary key, eu confundi aqui. O que é um primary key? É o campo que você está falando para o banco de dados. Quando alguém vai se referir ao usuário, ele está se referindo a SD aqui. Então isso aqui é basicamente o que diz para o banco de dados. Eu também vou dizer para o usuário que isso daqui vai ser not null. Que isso aqui não pode ser nulo, porque para o usuário existir ele tem que ter uma ID. Até aqui tudo certo, gente? Você não teria que pôr o nick na ID também, não? Nick? Como assim? Pra não ter mais de um ID. Sim, sim. ID pra dois Isso usuários. seria uma boa ideia. Eu acho que, em geral, quando você tem uma primary key, o unique já é subentendido. Mas, sim, colocar unique é uma boa ideia. Tá. Então agora vamos criar uma outra tabela aqui, que vai ser a dos produtos. Então vai ter novamente um ID, que é um inteiro. Vai ter um name, que é uma string. O preço, que vai ser... Aí é uma pergunta para você, gente. Quando você vai declarar o preço é o quê? Que estrutura de dados o preço é? Eu acho que no geral era melhor deixar string. Mas você também poderia colocar float. É porque se for string, aí você pode mudar, tipo, a moeda, sabe? Eu colocaria float. Então, nunca usem dinheiro como float. Isso é uma coisa muito importante. A gente pode achar que não é tão importante. Dinheiro é sempre inteiro que você coloca em centavo. Que é o melhor jeito de você representar dinheiro. Por quê? Porque vocês vão estudar mais pra frente, mas basicamente o computador aprende tudo em binário, né? Então, tipo, 1 dividido por 10 para o computador pode acabar sendo uma dízima periódica. Então, tem alguns números que o computador não consegue representar completamente fielmente. E aí isso pode acabar levando a erros de arredondamento. E você não quer ter erros de arredondamento com dinheiro, porque se isso acontecer, você pode acabar perdendo dinheiro. Então, quando você vai registrar o dinheiro, você registra o dinheiro como inteiro e você usa como é o nome? Centavos em vez de usar reais. Por que a gente não coloca como string? Cada string é um byte, cada caractere numa string é um byte no seu computador. Então, se você tiver, sei lá, R$1.000, R$1.000.000, vamos pensar aqui. Você vai colocar R, S, espaço, R$1.000.000. Espaço, 1, 2, 3, espaço, 1, 2, 3, vírgula, 1, 2. Quantos caracteres isso daqui é? 1, 2, vamos até descontar os espaços. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 caracteres. Só isso daqui já são 12 bytes. Então, quando você representa isso dessa forma,
é 12 bytes, em vez de, vamos dizer que é o maior inteiro que você consegue fazer, que é um big int. Seriam 4 bytes. 4 bytes? 4 bytes. Então, não é uma boa você apresentar dinheiro como string também, porque gasta muito memória. Entenderam, gente? Alguma dúvida? Isso não é muito relacionado, mas é mais uma coisa interessante que eu acho importante vocês saberem. Então aqui eu criei uma tabela produtos e agora eu vou criar uma tabela categorias. Vou colocar aqui tags. Vamos... Só um comentário enquanto o Arthur cria a tabela, que esse negócio do preço é muito real, viu, gente? Tipo, não esqueçam disso, porque depois, Ave Maria, dá um trabalhinho, tipo... Não é nem um trabalhinho, arrumar é fácil, mas às vezes você faz ali com float, que aparentemente é o mais intuitivo, e aí depois você pode passar uns perrengues, não saber o que é, aí quando você vai ver, ah não, é porque tava como float. Tá. Então aqui eu criei um produto, um usuário e uma tag. Então vamos dizer aqui que eu quero fazer um e-commerce. E aí todo produto tem que ter uma tag. A gente aprendeu que o banco de dados é relacional. Então você consegue relacionar as coisas. Mas como é que eu relaciono as coisas, gente? Alguma ideia? Eu quero relacionar primeiro o produto com a tag. Como é que eu faço isso? Adiciona uma linha em produtos com tag? Exatamente. É exatamente isso que a gente faz. Mas em vez da gente colocar só o endereço da tag, a gente coloca o endereço da tag. A gente coloca a ID, que vocês lembram que eu coloquei aqui que é PK? Então você coloca aqui do mesmo tipo, que que o PK dele daqui. Aí depois aqui embaixo a gente pode referenciar aqui, F... Eu esqueci qual é o... Eu esqueci qual é o nome aqui, então vou pegar uma colinha aqui, como é que se referencia. Você vai referenciar o nome da tag, então por exemplo aqui. Aqui. Acho que você tá em outro DV Diagram, Arthur. Não, esse aqui tá certo. Não, aqui tá mostrando aqui. Ele atualizou agora, ele não tinha atualizado. Tá, então eu vou colocar aqui um produto com a tag ID, vai referenciar uma tag no ID dela. Aí vocês viram que fez essa coisinha aqui. E uma coisa interessante, nesse simbolinho, aqui tem um asterisco, aqui tem um. Por que aqui tem um asterisco e aqui tem um? Isso aqui é uma coisa mais abstrata, mas é basicamente assim. Asterisco quer dizer muitos. Então, muitos produtos referenciam uma tag. Então, pode ter vários produtos com a mesma tag, com a mesma categoria, mas só pode ter uma tag por produto. Deu para entender? Beleza. Deu. Então agora vamos dizer que eu queria criar uma wishlist, que é relacionar o usuário, ou então o carrinho, eu quero relacionar o usuário com o produto. Como é que eu faria isso? Eu quero que um usuário possa ter vários produtos e um produto pode ter vários usuários. Como é que eu faço isso, gente?
Lembrando que o jeito que a gente relacionou a tag com o produto foi colocando um campo com o ID da tag. Então, como é que eu relaciono o usuário com o produto? Product ID. Sim, mas aí se eu colocar um product ID aqui no usuário e quero que ele tenha vários produtos, qual vai ser o tipo desse product ID? Uma lista? Aí é que tá. Um banco de dados SQL não aceita listas. Como é que eu vou fazer isso então? O jeito que a gente faz isso é que a gente cria uma tabela intermediária que a gente costuma usar. Que é table aqui. User product. E aí essa daqui vai ter um ID normalzinho aqui. Int pk not no unique. Vai ter o user ID, que é um inteiro também. E vai ter o product ID, que é um inteiro também. Então aqui eu vou referenciar esses dois aqui. Por que eu estou fazendo desse jeito aqui em vez de só fazer a lista? Primeiro porque banco de dados não aceita lista. E desse jeito aqui eu estou relacionando um usuário a vários user products. E um user product e um produto a vários user products. Então aqui eu consigo ter... acho que vai ficar mais fácil quando eu fizer isso daqui para vocês. Eita. Ref user product user id para user id e o ref user product id pro produto.id. Tá. Então, se eu vier aqui, eu estou vendo que tem um usuário para vários user products e um produto para vários user products. Então, sendo dessa forma aqui, eu consigo ter um usuário tendo vários produtos. Vocês conseguiram entender essa parte daqui, gente? Sim. Beleza. Essa é a parte mais diferente de banco de dados, porque você tem que fazer essa junção aqui. Então, vocês querem criar um banco de dados aqui? Uma dúvida. Dá para relacionar linhas de tabelas diferentes que também tenham classes diferentes? Como assim? Por exemplo, relacionar o ID, que é o inteiro, com um nome que é uma string de outra tabela. Não, isso não tem muita aplicação. Porque o jeito que você relaciona, aqui já vai entrando um pouquinho mais no banco de dados em si, do jeito que ele funciona. É que esse user ID aqui, se ele for do user product, por exemplo, você vai procurar na tabela user pelo usuário com o ID 1. Entendeu? Se ele for 2, você vai procurar pelo usuário com ID 2. Então eles têm que ter obrigatoriamente o mesmo tipo. E aí eles também vão ter o mesmo valor para um que está relacionado. Beleza. Mais alguma dúvida, gente? Algum de vocês já se sente confortável para tentar fazer
aqui agora, nesse mesmo site. Eu mando o site pra vocês. E aí vocês tentam fazer um agora no meio da aula. Ah, eu posso tentar, mas aí eu não. Pode ser que dê errado, mas posso tentar. Ótimo. Eu vou mandar aqui no aulas o link, esse daqui, dbdiagram.io. Deixa eu mandar o link clicável aqui, que é melhor, né? E aí você pode compartilhar aí, Pedro? Foi o Pedro que falou, né? Pedro? Ô, desculpa, eu tava falando mutado. É que eu tava só clicando no link aqui. Ah, tá. Deixa eu compartilhar a tela. Compartilhar a tela. Clica ali em cima em Go to App. Go to app? Uhum. Aí ele tá colocando um negócio padrão. Você pode clicar na tabela ali, colocar Ctrl A e deletar. Porque aí a gente vai começar do zero. Dá um zoom aí pra ficar mais Beleza. claro. Tá, valeu. Tem algum site que você gosta, que você gostaria de simular o banco de dados? De um site? Algum serviço, algum site. Sei. AliExpress. AliExpress. Não, a gente já fez um de produto. Ah, mas de outro exemplo? YouTube, talvez? YouTube é um serviço legal. Então, sabe, vamos criar um YouTuber, um vídeo, um comentário e um usuário. O que você acha? É uma boa. Como é que é? YouTuber, vídeo, comentário usuário? Ok. YouTuber pode ser só um tipo de usuário. Mas cada um desses 4 é uma tabela diferente, né? Ou é esses 4 dentro de uma tabela? Esses 4 podem ser cada uma tabela diferente, sim. Ok. Então, começar com YouTuber, né? Faz o YouTuber como tipo de usuário? Como tipo de usuário? Acho que fica mais simples. Só colocar o usuário. User. Ah tá, user. Não tem problema ser maiúsculo não, né? Eu tinha esquecido. Por padrão, é sempre bom colocar uma model no banco de dados como capitalizado, com a primeira letra maiúscula. Porque é como se fosse uma classe. Então, é bom colocar a primeira letra maiúscula. Beleza. Aí tem que acrescentar um abre-chaves. Agora do usuário tem um ID. O ID ele é um inteiro, né? E ele é unique. Ele, na verdade é PK também, né? E not, né? Isso. Not não é separado. Ok. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário para ajudar o Pedro, podem interromper no meio. Beleza. Acho que tem um campo como nome, né? Que vai receber um string. Só dizendo, você não precisa colocar tudo alinhado. Só fiz isso para deixar bonito. Mas é porque também dá pra entender melhor. Fica um pouquinho confuso se não deixar alinhado. Achei uma boa. Tá, então o usuário tem um nome. Todo usuário de YouTube, você vai lá, você tem um nome
Para se cadastrar, você precisa de colocar Pra cadastrar precisa do e-mail também. o e-mail. O e-mail é uma coisa muito importante. Todo usuário tem e-mail, basicamente. Tem o e-mail que também é uma string. Uhum. E tem a senha também A senha. pra entrar, pra acessar. Uhum. Também é uma string. Agora, Beleza. gente, uma pergunta para todo mundo aí. Como é que vocês acham uma boa a gente guardar a senha? Só colocar a senha aí no banco de dados e pronto? Seria Não. bom colocar um not null também. Note não é uma coisa boa. Né, de Guji. Tem que ser criptografado. Então, vocês vão aprender como é que a gente faz isso certinho numa próxima aula, mas senha você nunca pode colocar só a senha lá descriptografada, porque é uma falha de segurança muito grande. Alguém pode só ir lá e ver a senha. Uma dúvida, o PK serve pra quê mesmo? O PK, você está dizendo que aquilo é por como você vai identificar aquela tabela. Então você está falando assim, você vai identificar o usuário pelo e-mail, você vai identificar o usuário pela ID dele. Saquei. Pode continuar. Parando Pedro. pra pensar, tinha que botar not null em tudo praticamente. Sim, a maior parte desses daí são not null. É só porque tem uns que são mais importantes. Tem no banco de dados normal vai ter várias vezes que é o que um campo possa ser null. Então, não necessariamente assim. Beleza. Aí vamos criar outra tabela. No caso, as outras seriam, como é que é? Vídeo, comentário. Cria Eram um quatro, vídeo né? aí, por exemplo. Aham. Vídeo. É sempre bom todas essas tabelas ter um ID Sim, de base, né? é necessário. No Rails vocês vão ver que ele coloca por padrão o ID. Agora que você falou de ID, eu fiquei perguntando, tem como, tipo, ter o ID igual pro vídeo e pro usuário? Sim, é normal. O ID normalmente, o YouTube tem um tipo de ID diferente, que é até interessante. Mas o ID normalmente no Rails pelo menos ele vai de 1 até vai contando. Então você pode ter o usuário 1 e o feed 1. São coisas separadas. Ok. Aí tem o nome do vídeo, né? E, tipo, esse negócio de ID não tem nenhuma possibilidade de dar algum conflito se a tabela usuário tem o ID1 e a tabela vídeo tiver o ID1 também. Então, a tabela em si não tem o ID. O que tem ID é um item dentro dessa tabela, uma linha. Então, se tiver um item como usuário com ID1 e um item com vídeo com ID1, não dá problema. Isso é uma coisa super normal. Ok. Ok. O vídeo precisa do ID, do nome. Uhum. Eu não tenho mais. Não, Uma o vídeo descrição. precisa de um arquivo em formato de vídeo, não? Aí tem uma coisa interessante. Em vez de a gente guardar a descrição como string, a gente guarda como um outro tipo de texto, um outro tipo de dado que a gente chama de texto, que é basicamente uma string mais longa. Uma string mais nova? Longa. Mais longa? Como é que. Text. Tag? Text. Text. Ok. E aí alguém falou aí do tipo do arquivo do vídeo em si, que é uma coisa importante. No Rails tem um jeito específico de lidar com isso. Não vai ser na próxima aula ainda, mas vocês vão descobrir ainda.
do arquivo em si que eu tava falando. Aí você pode colocar tipo blob. Blog? Não, é vídeo blob. Nome vídeo tipo blob. Ah, tá. É uma nova tabela, você diz? Não, não. Um campo Como aí que é o você tá vídeo em si. fazendo Ah, eu esqueci o nome. Tipo, isso. Tinha escrevido type. Type blog. Tem como soletrar o blog, que eu acho que eu tô entendendo errado. BLOB. Ah, tá. Então é vídeo blob, né? É. Vídeo, aí blob. Não, blob é o tipo. Ah, tá. O tipo é o blob. Nossa. O que que esse tipo faz? Eu não entendi muito bem. É um arquivo. Vocês não vão usar ele desse jeito no Rails, mas blob é um tipo de arquivo. Isso aqui. Aproveitando que a gente tá armazenando um vídeo, por exemplo, seria interessante colocar a duração dele, Você pode colocar. Aí você pode mas colocar aí, quantas informações você quiser mesmo. sim, Eu mas acho aí que. surge a minha dúvida. Porque a gente armazenaria essa duração em integer também? Porque ela não cresce normal, tipo, a duração vai até 60, né? Tipo, uns minutos O depois. jeito mais fácil de você fazer é guardar inteiro e ter uma função que em segundos e ter uma função que converte de segundos para minutos e horas. Mas agora essa tabela já está boa. Pode partir para a próxima tabela que é o comentário, né? Sim. Tem o ID. Eu acho que o nome do comentário seria uma relacionando com o usuário, né? Isso. Então, é... No caso, a gente costuma chamar sempre de User ID, por exemplo. Ah, tá. User. É uma string mesmo? É Ah, inteiro, não. né? O User ID é um inteiro. Confundi com o nome dele. Mas só que também a gente tem que colocar a questão do PK e... Not nu. Beleza. E o texto só, que é um tipo texto. Oi? Não era bom guardar o comentário em si, num text? É. Verdade. Aí, teste. Pronto. Aí você já tem o comentário. Então agora a gente quer relacionar. A gente ainda não sabe se o usuário é um usuário YouTube. Como é que vocês acham que é uma boa da gente guardar isso? Um usuário não sabendo que é um usuário do YouTube. Se é um usuário normal ou se é um YouTuber? Como é que vocês acham uma Ah, boa a tá. gente guardar isso? Coloca em usuário youtuber e coloca uma booleana. Booleano, isso mesmo. Nesse caso, o tipo é booleano mesmo. É normal. Beleza. Aí acrescenta, no caso, meio que uma pergunta, assim. Isso seria uma boa prática, sim. Aí coloca. É completo, né? Eu acho que é boolean no Rails, não sei. Teria que conferir isso.
No Rails é Boolean mesmo, completo. Então, agora, coloca as coisas do ladinho do outro pra gente conseguir ver tudo. Aqui na tabela, né? Uhum. No diagrama. Tem esse. E agora a gente sabe que o comentário é do usuário, né? Mas você não relacionou a eles. Então, Sim. como é que a gente relaciona eles? Ref. Aí tem que colocar. Qual é a ordem que faz ter aquela sequência de Comentário. muitos receber um? Tipo assim, Comentário. qual vem primeiro? Comentário, né? É. Comments. Acho que é de fora pra dentro, é isso mesmo. Comments.userid. Aí você põe o Aí coloca maior certinho. aqui, que eu esqueci. É porque é Aí, peraí. muitos pra um. Aí Mas você aí- vai e usa usuário. User.id. Pronto. Aí Pronto, precisa acrescentar mais referenciando alguma as- coisa? Acho que não, né? Agora você precisa relacionar um usuário ao vídeo, né? Um vídeo é de Sim. um usuário, é de um youtuber. Ok. Aí dá um ref. Tá Aí no faltando uma caso é coisa. o. Oi? Tá faltando uma coisa antes. Ah, tá. Eita, eu não tô lembrando o que falta. O que você colocou no comentário? Deixa eu ver. O que eu coloquei no comentário? Eu coloquei o user aqui. Você colocou isso no vídeo? Ah, tá. Pera. Não coloquei. Essa aqui eu não entendi. Pera. Oi, bem. Aqui tá referenciando ao. Não, eu não entendi onde é que tá o erro. No vídeo você também tem que referenciar o user, né? Também. Ah, tem que. Dá pra acrescentar tudo. Hum? Dá pra acrescentar também na mesma linha? Não, tem que adicionar um campo que é o ID do usuário que você está referenciando. Aqui no vídeo, né? No caso. Ah, Ah, saquei. Então. Ok. Use. D recebe uma inteira. Ok. Aí dá pra relacionar esse mesmo comentário, tipo, na mesma linha, tanto ao usuário quanto ao user ID do vídeo? Sei lá, separando por vírgula, não. ou tem que fazer uma nova Tem que linha? fazer uma linha diferente. Mas aí, isso daí é uma coisa diferente. A gente está relacionando o vídeo com o usuário, não o comentário com o vídeo. Ah, tá, verdade. Então é o vídeo ponto user ID serve user ponto ID. Certo. Agora você quer relacionar o comentário com o vídeo também, né? Sim. Então teria que acrescentar um ID um campo pro comentário também. É aí que você vai adicionar o ID ou é no comentário? Pera, deixa eu pensar. É, tem que adicionar aqui então no vídeo, tipo, um ID pro vídeo. Sim, mas por que aí? Porque o comentário, ele é menor que o vídeo. Tipo, o vídeo engloba é maior que o comentário em relação de prioridade, né? Hierarquia. Eu diria mais que é porque um comentário só pertence a um vídeo e um vídeo tem vários comentários. Saquei, é verdade. Beleza, então. Vídeo. E recebe. Aí tem que. Eita, em todos esses ID tem que acrescentar essa questão do K, né? Não é APK.
Se você quiser colocar alguma coisa, ele é FK, mas não precisa colocar, não se preocupe com isso. Beleza. Que é foreign key, que é uma chave de fora dele. Saquei. Então, aí você recebe comentário no. Deixa eu ver, é no vídeo. Relaciona com o vídeo. No ID. Seria isso? Isso mesmo, muito bom, muito bom. Alguma Sim. dúvida, gente? Ainda tá um pouquinho confuso essa relação, pelo menos pra mim, essa relação de como relacionar referenciar um com o outro, mas acho que é algo que precisa mais de prática pra aprender. É isso mesmo. A lista, uma parte da lista dessa semana vai ser exatamente isso, então é bem importante vocês entenderem. E é uma coisa um pouquinho diferente mesmo. Então, acho que podemos continuar. Você não precisa continuar, pode parar de compartilhar a tela, Pedro. Beleza. Beleza. Então, aqui, voltando aqui só um pouco por cima, gente, no nosso negócio aqui, isso aqui fala a parte teórica, a gente tem a chave primária, que é o nosso PK, a chave estrangeira, que é o user ID que a gente coloca aqui. A gente tem o professor, que tem o ID dele, e o estudante está relacionado a esse professor por meio de um ID. E aí a gente tem os tipos de relacionamento, um para um, N para N, um para N e N para N. Então, só quando aqui... E como é que eu determino esse N pra N ou 1 pra 1? Isso aqui vocês já fizeram. 1 para 1 não é uma coisa comum, eu vou dizer agora. Porque normalmente as pessoas, em vez de criar uma nova tabela de endereços, elas só colocam o endereço dentro da tabela principal. N para N. Isso aqui é uma coisa bem comum. Você tem 1 para N. Isso aqui é o que a gente estava fazendo, né? A gente tem a cidade que está relacionada à pessoa. Então a pessoa tem o ID da cidade nela. Então cada pessoa só pertence a uma cidade. E cada cidade tem várias pessoas. Então isso seria um para N. E N para 1. Para você ter uma pessoa que tem vários médicos, isso aqui seria uma relação N para N. E aí, uma coisa aqui, por exemplo, seria a gente pegar uma pessoa, tem várias consultas, tem N consultas, e um médico tem N consultas. Então isso seria uma relação N para N. Você não consegue fazer uma relação N para N sem uma tabela intermediária, uma tabela associativa. Porque banco de dados não aceita lista. Banco de dados SQL, que é o que a gente está usando, não aceita lista. Então o jeito que você faz é com isso. Então aqui ele está falando... essa aqui, não sei se preocupar não. E aí isso aqui é uma outra coisa bem interessante. Vamos dizer que você tem aqui um usuário e um dos campos do usuário é o gênero desse usuário. Então vamos dizer que esse gênero seja uma string. E aí, se eu tiver um usuário aqui, tem um número de gêneros lá e você pode colocar gênero masculino, gênero feminino. Se eu colocar isso toda vez como uma string, toda vez ele vai escrever lá masculino. Quantos bits isso é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bits. Então, em vez de eu escrever 9 bits para cada usuário que eu tenho, quando você tem esses grupos aqui que não é uma coisa tão específica,
uma coisa que a gente gosta de fazer é criar uma outra tabela de gênero aqui, por exemplo. A gente coloca aqui a id int pk unique not new e o name string. Onde é que tá isso? Isso aqui tá aqui. E aí a gente só relaciona aqui com gender id int e a gente relaciona aqui no final f user ponto gender id pertence a vários gender ponto id. Tá. Isso aqui é uma coisa super comum. Então você vai, por exemplo, pegar um endereço. Aí o endereço tem uma cidade. Então você cria um banco de dados das cidades. Aí uma cidade pertence a um estado. Aí você cria o banco de dados do estado. Isso aqui também é uma coisa muito boa, porque você pode falar para o usuário assim, eu tenho um estado. Você só pode colocar uma das 27 unidades de federação do Brasil. Uma coisa super comum, né? Então, em vez de deixar o usuário para escrever o nome do estado, você coloca lá as opções de estados. Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo, Amazonas, todos as UFs. Então, isso aqui é uma coisa também super comum. Deu pra entender, gente? Beleza. Deu. Uma pergunta aí, como eu faço para adicionar mesmo essas informações? Pra adicionar o quê? As informações na tabela. O ID. O ID de gênero como eu vou colocar isso dentro da linha ID. Criar essa linha daqui? Não, eu falo adicionar mesmo. Como é que eu crio uma nova instância do gênero? Assim, masculino, feminino, aí eu quero criar não binário, por exemplo. Aí você quer criar essa nova instância. É isso a pergunta? Não, na verdade seria adicionar informação mesmo, porque pelo que eu entendi até agora, a gente está criando a tabela, né? Mas sem informação nenhuma, só colocando o nome da variável. Um exemplo, eu acho. Name é só o nome, na verdade, da variável, e aí a gente colocaria Gustavo, Paulo, dentro de name. É isso mesmo ou eu tô viajando? É isso mesmo, só que a gente não populou o banco de dados ainda. No caso, depois eu vou passar um pouquinho rapidinho por uns comandos SQL. No Rails a gente não precisa mexer com SQL direto, então não precisa se preocupar tanto com eles. Mas basicamente você cria a estrutura e aí depois você pode popular esse banco de dados. Então você cria um usuário com esses campos. Você cria um produto com esses campos. Deu pra entender? Entendi agora. Obrigado. Beleza. Eu fiquei com uma dúvida. A gente fez essas relações foram feitas de 1 para n, né? E como é que Sim. faz uma relação no código para fazer 1 para 1? Acho que é igual. Certo? É um traço. Atrás? Ah, ok. Valeu. Beleza. Tá. Isso a gente já falou. Tá. Então agora eu já vou partir para a parte de SQL, gente. Só passando bem por cima. Alguma dúvida final nessa parte de DB Diagram, como é que funciona a estrutura e tudo mais? Beleza. Então SQL é a linguagem que a gente usa no tipo de banco de dados que a gente vai usar. É basicamente uma linguagem para tudo. Então você tem algumas opções, comandos básicos.
o create, que permite você criar um banco de dados ou tabelas, o drop, que você deleta o banco de dados ou tabelas, o alter, que altera algum atributo, o insert, que insere os registros na tabela, o select, que você consegue selecionar, o delete e o update. O delete é deleta e o update é update. Alguns tipos suportados aqui. Outro tipo interessante também é o bigint, que o int é um inteiro com 4 bytes e o bigint é um inteiro com 8 bytes. Então o bigint tem mais informação. Tá. Isso aqui ele está falando da precisão. O decimal também você pode dizer a precisão. Isso daqui é um float normal, isso daqui é um double no C. Então isso aqui é útil. Tem um tipo de date, time, date, o tipo time e o tipo datetime. São esses 3 tipos que são bem úteis. Então você quer, por exemplo, ver data de nascimento, você coloca um date. Então esse aqui é um outro tipo interessante. Aí aqui alguns requerimentos que a gente também está usando: not null, unique primary key, foreign key. E aqui como é que você faz os comandos básicos no PostgreSQL. É basicamente assim em todos os negócios. Então aqui primeiro a gente vai criar um banco de dados. Isso aqui é só passando por cima de como é que é, gente. Quer saber? Eu vou ignorar isso aqui porque isso aqui não é muito importante. E eu vou passar para vocês a sintaxe de procurar uma coisa do banco de dados. Vamos dizer que a gente tem esse banco de dados aqui e a gente quer procurar alguma coisa, algum negócio certo. Então, isso aqui também é um pouco para mostrar para vocês a utilidade de um banco de dados. Vamos dizer que você quer está usando pesquisa de mercado, aí você quer pegar todos os usuários que tem na wishlist deles, um produto do tipo com a tag X que tem o gênero Y. Vocês conseguiram entender a prompt? O que vocês têm que fazer? Eu quero descobrir todos os usuários que tem na wishlist o produto X, o produto com a tag X, e tenham o gênero Y. Você consegue fazer isso com o banco de dados. O jeito que você faria isso é você vai procurar primeiro todos os produtos. Eu vou escrever isso daqui. Onde é que eu escrevo isso daqui? Eu vou abrir um... Vou abrir isso aqui mesmo. Abrir um... Só escrever um pouquinho aqui. Tá. Então vamos dizer que eu tenho eu quero todos os produtos, todos os usuários, que é o que eu quero. Aí eu sei que a tag ID é 1 e o gender ID é 2. Vocês têm alguma ideia como eu faria isso? Usaria uma lógica, tipo, precisa ter a tag de 1 e o gender 2. Usaria tipo uma lógica de int. Sim. Esse daqui você vai fazer dentro do Ruby, por exemplo. Então um jeito... Eita, escrevi isso aqui errado. Um jeito bem interessante de você fazer isso é você pegar aqui todos os produtos. Isso aqui vai ser um array. Então os products vai ser todos os produtos. Então eu vou pegar aqui produto
E eu vou querer aqui todos. A gente usa o comando where. Depois vocês vão entender um pouquinho melhor. Onde o tag ID deles foi igual a 1. É para isso que a gente precisa. É por isso que o ID do tag vai ser igual ao tag ID, né? Então você consegue procurar. Então aqui eu vou pegar esses daqui todos. Então aqui eu tenho uma lista de itens, mas eu só quero o ID deles, né? Como é que é um bom jeito da gente pegar, voltando na aula de vocês de estrutura de dados, qual é um bom jeito da gente pegar só o ID dessa lista? E a gente ainda quer que seja uma lista. Alguém lembra? Utilizando hash? Hash? Não. É um método. Vocês podem usar aqui o map. O map vai pegar todos os itens nessa lista, aplicar uma operação neles e manter eles na lista. Eu vou usar o com exclamação para mudar a lista em si. Então eu vou pegar cada item daqui, cada produto, e eu vou pegar a ID desse produto. Então aqui eu tenho todas as IDs do produto. Então eu posso pegar agora todos os usuários, né? Como é que eu faço isso? Eu vou fazer uma coisa bem análoga. Eu vou ver aqui o user product. Vai ser uma array, vai ser user product, aonde o where não tem essa sintaxe, estou fazendo para deixar uma coisa mais fácil de entender. O product ID tenha dentro da minha lista, né? Esse igual tá equivalendo a um símbolo de igualdade? É igual. Eita. Isso que eu ia perguntar, que era dois iguais. Igual. Então vou pegar de novo users, vai ser user products.map o ponto user ID. Então agora eu tenho a ID desses usuários. Então eu vou pegar esses usuários aonde o gender ID foi igual ao gender ID que eu declarei lá em cima, então, que é 2. Então aqui eu peguei só os usuários que tem o gender ID 2. Deu para entender, gente? Mais ou menos como é que seria o processo de você procurar alguma coisa no banco de dados e por que ele é tão utilizado? Deu pra entender mais ou menos. Beleza. Ficou um pouquinho confuso só a parte de montar, tipo, armar a lógica. Mas deu pra entender a importância. Beleza. Qualquer dúvida nessa parte de lógica, vocês podem perguntar pra gente. Ela é bem chatinha de entender no início mesmo. Mas com um pouquinho de prática, vocês com certeza vão ficar craques em banco de dados. Então, acho que era isso para a aula de hoje, gente.